Fala galera, beleza? Tranquilo? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a vegetação mundial e do Brasil, possíveis impactos ambientais nesses ambientes vegetais, beleza? Então aqui nesse primeiro slide nós temos a distribuição vegetal pelo mundo, não é? Eh, Nós temos aí florestas equatoriais, tropicais, espaço semiárido, espaço desértico, espaço mediterrâneo, subtropical úmido, frio de montanha e tal. Continental úmido, frio, polar. Aí, na realidade, nesse mapa a gente tem uma conjugação entre clima e vegetações, beleza? Vamos lá. Primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de biosfera, tá? Esse conceito, na realidade, esse tema foi introduzido na comunidade científica no século XIX, tá? Por Eduard Suess, não sei se essa é a pronúncia correta, mas é um angular que conceituou, não é? Biosfera, sendo então a biosfera um conjunto de todos os ecossistemas do planeta, ou seja, a camada a esfera da Terra, a camada da Terra, e conjuga aí a vida do planeta, tá? Seria se a gente fosse fazer uma tradução literal, seria esfera da vida, ou camada da vida, beleza? Todos os organismos, desde de células mais simples, de células menores até os maiores animais do planeta, passando por alimentação, interação, entre os organismos vivos do planeta Terra, beleza? Então, vamos falar primeiro das formações florestais mundiais, lá mais para frente um pouco a gente aplica esses conceitos ao Brasil, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai falar aí são as florestas equatoriais e tropicais, tá? São matas muito fechadas, ou seja, matas muito densas, ok? Nesses 2 ambientes, a gente vai ter a maior biodiversidade do mundo, termos tanto vegetais quanto animais, beleza? Existe ainda na Amazônia, por exemplo, que é uma floresta equatorial, pelo menos 40% da biota animal, a ser descoberta, ainda a ser catalogada, beleza? Lembrando que a gente explora a Amazônia desde os tempos coloniais, mas ainda não conseguiu fechar o catálogo, perdão, o catálogo de vida, tanto vegetal quanto animal, do ambiente amazônico, que é uma floresta equatorial, beleza? Elas são hidrófilas, ou seja, utilizam muita água para sobreviver, beleza? Tanto de chuva quanto dos rios. Nós temos uma parte dessas florestas que estão dentro dos próprios rios, tá? Isso é normal, por exemplo, na Amazônia. Eh, então são hidrófilas, hidro, água, beleza? São sempre verdes, tá? Sempre perenes. Não tem muito papo de: "Ah, no inverno cai todas as folhas", não. Elas o ano inteiro estão verdes, o ano inteiro estão com folhas, tá? O ano inteiro densas, muito úmidas, tá? E são latifoliadas. O que que será uma floresta latifoliada? Com folhas grandes, beleza? A partir disso, dessas folhas muito grandes, elas, ao mesmo tempo que elas consomem muita água do solo, o ar e tal, elas também liberam muita água na atmosfera. Esse processo a gente vai chamar de evapotranspiração, beleza? Essa troca de água entre as folhas das árvores e essas folhas das árvores e a atmosfera. Nesse sentido, elas vão ser responsáveis aí por mais ou menos 30 a 40% da umidade, do ar naquela região, beleza? As florestas equatoriais, por exemplo, na América do Sul, né, no caso da Amazônia, por exemplo, a gente vai ter os chamados rios voadores, tá? Esses rios voadores são essa umidade que gera nuvens, muita chuva, que são empurradas lá para a Cordilheira dos Andes e depois retornam ao Brasil, né, especialmente para a região sudeste, nas época de verão, de primavera, em forma de chuvas temporais e tudo mais. Isso vai ajudar essa circulação atmosférica da umidade da Amazônia, ela vai auxiliar na confecção de chuvas no Brasil, tá, por onde ela passa, pelas regiões centro-oeste, sudeste, e também na manutenção de umidade, manutenção de temperatura. Então aquele dia, por exemplo, qual a importância disso, Alex? Aquele dia que está 40, 42, 43 graus,
final do dia você vai ter aquela chuva intensa, independente se você está na beira do mar ou não, beleza? Então essas chuvas, esses rios voadores têm essa importância. Então o desmatamento nesse tipo de ambiente atrapalha na configuração de chuvas nesses locais e nas suas vizinhanças, beleza? Mas isso a gente vai falar com mais detalhes um pouco mais à frente, beleza? Nós vamos ter também as florestas temperadas decídua ou caducifólia, beleza? Isso quer dizer que elas perdem as folhas, os 2 termos querem dizer que elas perdem suas folhas periodicamente, especialmente no outono e no inverno. Alex, qual é a intenção disso? Tá? Qual é a intenção disso? No inverno, no verão, beleza, perder água e tal, a árvore perde muita água pela folha, tá? Então, assim, no inverno, que é mais seco, que é muito frio, que não tem tanta chuva para repor essa água, elas, abrem mão das suas folhas para evitar essa evapotranspiração e manter o maior índice de umidade dentro delas, ok? Então, isso é uma defesa fisiológica das árvores, tá? Esse inverno vai durar cerca de 3 meses, mais ou menos, beleza? É bastante rigoroso e a água congela no solo. Então elas não podem se dar ao luxo de perder a água. Perdendo a água, elas vão morrer, ok? Então é uma defesa, fisiológica, uma defesa vegetal das próprias árvores desse tipo de floresta, ok? Floresta boreal ou de coníferas. Dependendo da bibliografia, você vai ter um termo ou outro, tá? Mas são sinônimos e tal, não precisa se estressar com isso não. A característica é a mesma, não muda nada. Ocorre no norte da Europa, Ásia e Canadá, também conhecida como taiga. Então tem 3 nomes: floresta boreal, coníferas, taiga, beleza? Estão em áreas de clima muito frio, tá? Ainda não o polar, mas seria uma faixa de transição entre o clima temperado e o clima polar, tá? Árvores em forma de cone, folhas em forma de agulha, tá? Então, por exemplo, aquelas árvores de Natal que a gente compra na Casa e Vida, compra na loja americana e tal, são reproduções desse tipo de árvore, beleza? É aquele estilo mesmo, tu pode ver que a folha é fininha e tal. Qual é a intenção disso? De novo, não perder água, beleza? A floresta homogênea, ou seja, pouca variação de espécies. Homogênea quer dizer que ela é toda por igual, tá? Então você vai ter pouca variação de qualidade de árvores, tá? Estão sendo depredadas aí para uso da madeira desses pinheiros, ok? Mas as características gerais são essas, ok? Formações arbustivas. Esse nome de formação arbustiva, a imagem está mostrando para a gente ali, que são formações onde predominam plantas em forma de arbustos, beleza? Vamos ver as características. Vegetação de savana. A vegetação de savana africana possui vegetação herbácea, predominada por gramíneas e poucas árvores, ok? As plantas possuem grande capacidade de absorção de água, até porque, tipo, não tem tanta chuva, beleza? Então, quando tem chuva, elas tentam pegar o máximo de água possível. Quando chega a estação das chuvas, o crescimento da vegetação é acelerado. Então você vai ter 2 tipos de ambiente, tá? De coloração de ambiente. Na época seca, você vai ter a primeira imagem ali, que é cerradão danado, tudo amarelo, tá? A vegetação mais seca. Isso é um problema para a época de queimadas, por exemplo, né? Para a galera taca fogo ali para fazer pasto. E na época das chuvas, você vai ter ali uma vegetação mais verde. Tipo, no primeiro dia de chuva, choveu, no outro dia já está verde. Beleza? Porque elas pegam o máximo de água possível, tá? Eh, Ao se acabando a chuva, a vegetação rasteira seca rapidamente, favorecendo a ocorrência de incêndios, como eu falei para vocês, ok? Esse ambiente de savana, quem já viu aquele filme Rei Leão, quem vê, por exemplo, A Caçada dos Leões lá nos canais de TV fechada, no Fantástico também, eh, a caçada dos leões se dá, eles vivem nesse ambiente. Beleza? Então, os leões e todos os animais que estão ali em torno dele, né, especialmente na África, estão nesse tipo de ambiente. E então, toda vez que você vê esse tipo de documentário, de reportagem, de vídeo, os caras vão falar: olha, eles estão em busca da água, né? E o próprio leão, na realidade, não sou biólogo aqui, mas vendo isso ao longo da minha vida, sempre me interessou.
ele utiliza os lagos, os ambientes que tem acumulação de água para caçar, beleza? Então, assim, às vezes a zebra vai ali beber água e tal, ele vai, puf, tá? Ele disputa aquele espaço ali com os crocodilos, com os jacarés, enfim. Beleza? Tudo bem? Falando um pouco das formações campestres. As formações campestres têm esse tipo de paisagem que vocês estão vendo aí, beleza? Campos sem muita árvore, sem muita vegetação vertical, beleza? Predominantemente por gramíneas. Mas vamos ver as características gerais, ok? Estepes e pradarias. Como eu falei para vocês, plantas herbáceas, arbustos e gramíneas em clima temperado, beleza? Geralmente as estepes se desenvolvem em lugares mais secos, enquanto as pradarias mais úmidos. Essas são utilizadas como ótima pastagem na pecuária. Isso é um problema do impacto ambiental nesse tipo de ambiente, tá? São encontrados na América do Norte, Ásia e América do Sul, beleza? No Brasil, a gente vai ter o que a gente chama de pampas gaúchos, tá? Esse tipo de ambiente aí. E tanto é que a pecuária na região é muito desenvolvida desde a época de colônia do Brasil, estado de Paraná, Santa Catarina, próprio Rio Grande do Sul, né? Utilizam muito esse tipo de ambiente para praticar a pecuária. E muitas vezes também causa impactos ambientais. Beleza? Falar um pouco da vegetação brasileira, tá bom? A gente tem uma diversidade muito grande de ambientes no Brasil, tá? Eu trouxe para vocês um mapa mental para a gente fazer um resumão de Brasil, tá? Lembrando que esse material vai ficar disponível, essa apresentação vai ficar disponível para vocês também na plataforma, tá? Vou botar o vídeo, vou botar o material, vou botar as atividades de plataforma como vocês estão acostumados, beleza? Então vocês podem consultar o vídeo, consultar o material sem problema nenhum, beleza? Não cobro direitos autorais, as paradas todas, não tem nada disso não, beleza? Falar um pouco de floresta amazônica, a gente já falou, né? Que é latifoliada, que tem um solo muito pobre, tá? A floresta amazônica tem um solo muito pobre. O que dá matéria orgânica para esse solo são as folhas das árvores, caem, se acumulam ali, e também carreada aí pelos rios, beleza? Abrigam milhões de espécies animais e vegetais, é, é o maior bioma brasileiro, é o maior espaço natural brasileiro, um dos mais atacados nos últimos 50 anos, vamos dizer assim. Sempre foi, né? Mas nos últimos 50 anos aí a gente tem rotineiramente, pelo avanço da fronteira agrícola, um desmatamento monstro nesse tipo de ambiente. Okay? Pantanal é a maior planície alagável do mundo, beleza? É uma vegetação de transição, tá? Entre a Amazônia e Cerrado, então você vai poder ter ali características dos dois biomas, vamos dizer assim, tá? Há uma vegetação também de transição, falei. Há uma formação vegetal heterogênea, ou seja, diferenciada. Você vai ter áreas tanto mais florestais quanto áreas mais eh, de alagamento, sem muitas árvores, arbustivo e tudo mais. Beleza? Você vai ter 2 momentos no Pantanal por ano, um momento seco e um momento das cheias dos rios, tá? Que é a época de chuvas. Então, assim, a vida no Pantanal é regrada por esses 2 momentos, beleza? O cerrado, vegetação típica do Planalto Central, árvores baixas e retorcidas, com casca grossa, tá? Para que isso? Para evitar a perda de água, casca grossa, os galhos retorcidos, justamente para você ter uma maior área de contato com a atmosfera. Então, com isso, você tem mais troca de gases e também uma maior captação de umidade, tá? E o solo ácido. Então, assim, o cerrado é uma vegetação, principalmente no centro-oeste, nos estados de Mato Grosso, onde a gente tem um intenso plantio de soja. Então, para você plantar a soja ali, você tem que fazer toda uma correção de solo, não é? Gastar uma verdadeira fortuna aí para você corrigir o solo, deixar ele menos ácido para você poder plantar a soja e fazer ali a sua vida agrária, ok? Campos sulinos. Esses campos sulinos, lá das estepes e pradarias, tá? Aquele ambiente que a gente eu já falei aqui um pouco, tá? Vegetação gramínea, aqueles grandes espaços sem muita árvore, tá? Vegetação rasteira, solo raso.
Isso vai fazer também com que você tenha que corrigir um pouco a o solo para você poder fazer o teu plantio ali, por isso que a pecuária, que não precisa muito dessas paradas de correção de solo, também é bastante utilizada ali, beleza? Mata Atlântica é uma formação vegetal, eh, mais devastada do país, é uma floresta, tá? Latifoliada também, com uma diversidade vegetal de árvores muito grande. Só que ela foi devastada porque as grandes capitais estão no seu ambiente, tá? Não os grandes capitais, mas as grandes regiões metropolitanas estão nos seus ambientes. Então, assim, essas regiões metropolitanas, Maricá está incluso nesse sistema também, não é? Eh, devastaram para fazer a sua vida urbana ali, para construir cidade, enfim. Isso alterou muito o mesoclima, o microclima da nossa região, beleza? Tornando mais quente, tornando um pouco menos úmido, tá? Eh, nós vamos ter aí uma composição florística também muito, interessante, solo assim como da Amazônia, um solo pobre, tá? Então, "Ah, mas Alex, eu quero fazer ali um plantio", vai ter que corrigir solo, vai ter que botar nutrientes no solo, ok? Mangues litorâneos, tá? Formados por água salobra, resultante aí da mistura de água salgada com água doce, tá? Eh o grande berçário de espécies marinhas, tá, os peixes vão ali peixe, caranguejo, aves, né, vão nesse tipo de ambiente para deixar os seus ovos, para criar ali os seus filhotes, até os filhotes teriam um momento de saírem, de se virarem e tal. Então é considerado o berçário de milhares de espécies, beleza? Tanto de aves quanto de peixes, crustáceos, enfim, ok? As raízes das plantas ali são, eh, altas, tá, a gente vai ter que de lama preta, com muito nutriente, até porque os animais têm ali e muitos deles se alimentam dessa lama, tá, como por exemplo, os caranguejos, ok. Mata dos Cocais, lá, na transição entre nordeste e norte, é uma área de transição, tá, é uma vegetação dominada pela palmeira de babaçu, ok. Tá, pelas árvores de açaí e tudo mais, o açaí muito do açaí que a gente toma no Rio vem daí, tá. O solo possui um lençol freático pouco profundo, então, assim, não tem tanta água. A água que vai ser gerada ali é pelos rios que passam por ali, ok. A mata dos cocais, ok. Caatinga, vegetação, essencialmente exclusivamente brasileira, plantas xerófilas, que são aquelas plantas, que têm o cacto como grande exemplo, um espinho que vai impedir dessa planta perder água. Ela não perde muito pouco de água, papo de menos de 1%, tá? Por causa que o espinho, ele é a flor do cacto, na realidade, tá? É tipo uma flor, então ele evita que perca-se água, ok? Corresponde a 50%, tá, do território do Nordeste, ok? Mata de araucária, tá? A gente vai ter basicamente aí um tipo só de planta, que é a araucária, beleza? Que chegam a 50 metros, ocorre em área de relevo elevado, ou seja, com frio intenso, tá? É uma floresta himbrófila mista, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho da biosfera e seus impactos ambientais, ok? Vamos falar de desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento econômico que leva em consideração a máxima manutenção possível dos ambientes naturais, tá? Para isso, a gente precisa ter uma mudança de hábitos, reciclagem, reaproveitamento, reutilização da água, que dá para fazer, tá? Talvez não para beber, mas para, por exemplo, a água da máquina de lavar, utilizar para lavar o carro, a água da aqui em casa, por exemplo, a gente utiliza esse tipo de água para lavar o quintal, né. A gente tem piscina aqui em casa, então muitas vezes o quintal próximo à piscina, a gente pega a água da piscina que já está ali, que já foi gasta, a gente lava aquela parte do quintal com esse tipo de água. Então assim, e resulta da interação de 3 dimensões: econômica, ou seja, governo e empresas, agindo juntos para diminuir os seus impactos ambientais, tá. Talvez seja impossível a gente falar em impacto zero,
mas pelo menos diminuindo muito seus impactos ambientais, beleza? E população também entra nesse contexto, talvez na fiscalização, talvez também na compra de produtos que comprovem serem sustentáveis, não é? O máximo possível que der também. Ambiental, até porque o meio ambiente ele vai ser o foco dessas ações, e social, tá? Porque, por exemplo, se a gente for imaginar: "Ah, mas Alex, eu vivo num lugar beleza, que meio ambiente é legal", mas tem gente que mora com valão a céu aberto, sem tratamento de esgoto, sem água potável, não é? Então, assim, o desenvolvimento sustentável também prevê esse tipo de ações, de levar água potável para mais pessoas, de levar o tratamento de esgoto a cidades que não têm, não é? Então é importante a gente manter esse desenvolvimento sustentável o máximo possível, beleza? Negar o impacto ambiental é que não dá. Aqui a gente traz algumas participações, eh, de algumas coisas, tá, nos impactos ambientais. A carne bovina brasileira e óleos indonésios impulsionam desmatamento, né, visto que, por exemplo, a gente tem a Amazônia, o avanço da fronteira agrícola está gerando desmatamento na Amazônia, no Cerrado, não é, pra gerar pasto para carne bovina, para o gado, não é, também de óleos indonésios lá no desmatamento. Então os caras tiram a floresta normal para plantar, árvores oleaginosas que geram esses óleos, beleza? Então a gente tem algumas paradas que geram mais impactos. Empresas de commodities, ou seja, empresas de agroempresas, que geram commodities como soja, laranja, carne bovina, incêndios florestais, que muitas vezes são gerados por essas empresas, de commodities, a própria agricultura normal também, a urbanização é um processo importante, talvez seja disputa ali com o agronegócio, a silvicultura e a perda mínima ali só para completar o gráfico, beleza? Aqui a gente tem queimadas por bioma no Brasil, tá? Pampa 1,1%, também a vegetação rasteira não tem muito onde pegar fogo. Caatinga 2,2%, Pantanal 3,3%, Mata Atlântica, que é onde a gente mora, 11%. Cerrado e Amazônia lideram aí, Cerrado com 31,9%, Amazônia 50,5%. Em dois biomas juntos aí tem mais ou menos, 82% aí, 82 e pouco por cento de desmatamento, de queimada no Brasil nos últimos anos, ok? Nesse último slidezinho aqui, eu botei uma historinha em quadrinho só para a gente ter uma, ideia. O uso do fogo é comum na agropecuária brasileira para abrir pastagens, por exemplo. A legislação permite a prática com esse fim, que não deveria permitir, mas controlada pelos órgãos ambientais, que a gente sabe que não controlam nada. Vai botar fogo e dane-se. De janeiro a agosto de 2019, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou 74.000 focos de incêndio, o maior número em 7 anos. O IPAM relaciona esse dado com o aumento do desmatamento. Há também registros de incêndio em áreas de proteção. Não é para ter em lugar nenhum, área de proteção menos ainda. As queimadas e o desmatamento são responsáveis por 75% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Além disso, o fogo danifica o solo e prejudica a recuperação do ecossistema local. Cara, o que morre de animal pequeno, cobra, gambá, tamanduá, que são lentos nessa fuga do fogo, não é? O que morre de animais pequenos não está no gibi. Até onças, esses dias, tá tendo queimada lá na Amazônia, no Cerrado, enfim, do ano. Esse dia passou a reportagem falando de uma onça que queimou as 4 patas. Ela sobreviveu, tudo mais, mas sofreu queimadura nas 4 patas e até a altura do joelho. Joelho, né? Beleza. Mas tudo bem. Então, assim, fica a reflexão, tá? Fica o pensamento em torno de uma melhoria nos espaços ambientais brasileiros, tá? Não dá mais para a gente relacionar, mas não vai desmatar e vai atrasar o desenvolvimento brasileiro, né? O desenvolvimento brasileiro não precisa desmatar, né? A gente está desmatando e o crescimento é negativo, a gente continua em crise, né? Então, assim, não é o desmatamento que vai impulsionar o crescimento brasileiro, tá? Tá cada vez mais provado isso.
beleza? Então, assim, a gente tem que evitar o desmatamento, arrumar outras formas que desmatem menos, que a gente possa ter um desenvolvimento mais sustentável, uma vida mais sustentável. Como eu venho dando exemplo para vocês de várias práticas sustentáveis que eu faço em casa e que eu passo para vocês para ver se alguém possa reproduzir essas ações, beleza? Então é isso, galera. Atividade na plataforma. O material vai estar lá na plataforma também, junto com o vídeo. Beleza? Grande abraço. Obrigado. Tamo junto.